Com grande satisfação que damos início a mais um encontro do ciclo de palestras Abra Filtros em 2019. Durante o ano temos debatido e discutido temas ligados à nossa área e também ao contexto socioeconômico do Brasil e do mundo. Hoje, o tema escolhido é Liderança Eficaz. Para ministrar a palestra, temos o prazer de receber o Sr. Milton Zen. Profissional coach licenciado, Milton é formado nas áreas de engenharia, administração de empresas, PNL e líder coach. Diretor-presidente da Magzen Desenvolvimento e Educação. Atuou também no mercado industrial e automobilístico por quase 40 anos, ocupando diversos cargos executivos. Atualmente desenvolve atividades no âmbito universitário junto ao Centro Universitário da FEI, como coordenador de pós-graduação e professor, além de apoiar entidades não governamentais, exercendo a função de conselheiro ou presidente. Desenvolveu também atividades em entidades de classe e possui artigos e livros publicados. Nossos agradecimentos ao Sr. Milton, seja muito bem-vindo. Tenham todos uma ótima palestra. Uma salva de palmas. Obrigado, João, obrigado, Adriano, pela atenção. Cadê a dona Vanessa? Acho que está lá para fora. Agradeço também a Vanessa pela atenção. E a vocês por estarem aqui e estarem dispostos a ouvir um tema que é um tanto complicado no dia a dia empresarial, porque sempre será um desafio. Quando nós falamos sobre seres humanos, nós temos que lembrar dessa palavrinha liderança. Essa apresentação que eu vou fazer para vocês agora, ela faz parte de um treinamento que dura o dia inteiro, né? E isso aqui é só um pedaço desse treinamento que eu escolhi, que eu combinei com o João, que eu acredito seja bastante interessante como um introdutório. E faço votos depois que vocês se interessem efetivamente pelo tema, porque não tem como você evitar, você que é executivo, você que é empresário, você que tem um grupo, mas eu só tenho 3 pessoas, né? Só tenho 4 pessoas, mas... né? Ontem eu tive um exemplo, vou usar até o nosso colega aqui, presente, né? O nome dele é Tom, né? Antônio Marcos, e onde um funcionário chegou para entregar para ele um macaquinho, e às vezes você fala assim, puxa vida, em vez do cara resolver, né, como a gente conversava com o velho Osmar, né, teu querido irmão, não adianta você vir trazer um macaquinho para mim, cada um carrega um macaquinho conforme a sua necessidade. E não é para você simplesmente transferir macaquinho. Então eu só estou dando um preâmbulo para lembrar para vocês o seguinte: liderar efetivamente é uma arte. Por mais dificuldade que você tenha, é uma arte que pode ser aprendida. E ela pode ser desenvolvida desde criança. Eu vou dar um exemplo bem simples. A minha esposa, né, alguns de vocês conhecem a minha esposa. Minha esposa é descendente de italiano e espanhol de Málaga. Então você imagina o que significa a junção do italiano do meio da Itália com o espanholzinho, né? Então, desse tamanho assim, 1,70 m, mas é de arrepiar. E ela fala assim para mim: você é um excelente mandador, você é um excelente coordenador, você nasceu mesmo para mandar fazer. Eu falei, eu não nasci para mandar e nem para poder ordenar nada. Eu nasci para fazer serviços. E através de serviços, nós conseguimos, através de apoio de todos, fazer com que os resultados aconteçam. Então esse eu diria que é o grande segredo de liderança. É você aprender a servir e não aprender a mandar. Mas vamos lá. Adriano, cadê o Adriano? Olha o relógio, hein? Uma característica minha, alguns já sabem, eu começo a falar, se deixar comigo, eu varo 4 horas falando, hein? Então vamos lá, aqui tem, para vocês terem uma ideia, isso aqui é um banner, né? Não dava para trazer o banner, né? Mas isso aqui é um banner onde tem, eu deixei essa informação, está ali na entrada, que tem os contatos todos e todas as informações de acesso. Algumas das atividades que eu executo, né? Todas elas eu faço, por incrível que possa parecer, né?
O resumo, esse material está combinado com o João e o Adriano, já está instalado no computador, todos os presentes aqui receberão esse material em formato PDF, para que vocês possam estar aproveitando depois. Tá? Então, voltando, liderança é um dos grandes temas do nosso dia a dia, e continuará sendo, e sempre será. Não adianta querermos nos livrar desse tema. Será impossível você se livrar desse tema. Eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker, já é falecido, como vocês sabem. Nós sempre utilizamos várias desculpas para não fazer aquilo que devemos fazer. E tem até livros que falam a respeito disso, de que você deve fazer aquilo que é certo e aquilo que é necessário ser feito. Às vezes o líder toma decisões que as pessoas falam, pô, mas puxa vida, o cara tinha que orientar nesse sentido. Alguém tem que tomar decisão. Qual é a principal, eu diria, principal, talvez a mais mandatória atividade de qualquer líder, de qualquer nível executivo, de qualquer empresário? É tomar decisões. Às vezes as decisões podem ser duras, se você trabalha com funcionários. Eu tive o desprazer de, ao longo da minha carreira, mesmo dentro da Westinghouse, a ZEA e tudo mais, até chegar na Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz eu sofri isso com um poder muito forte, que é ter que demitir pessoas. E aí, quem que vai escolher? Se reúne o grupo de partícipes de liderança e vamos decidir. E aí você recebe lá algumas indicações e fala, não, puxa, esse. Aí entra o lado humano do executivo. Analisa, e fala, bom, o que está menos prejudicado em função disso, é esse. Quando você toma essa decisão, é uma decisão que única e exclusivamente cabe à liderança. É doída? É uma decisão difícil? É, mas tem que ser feita. Tem que ser tomada. E é para isso que você é líder, para isso que você é executivo, para isso que você é empresário. Você tem que tomar decisões, mesmo as mais doídas. Demissões são naturais. Por que demissões são naturais? 80% das demissões que acontecem hoje, acontecem por questões comportamentais, e não mais por questões técnicas. 20% são questões técnicas. Como o Adriano falou, eu coordeno o curso de pós-graduação. Eu não dou aula para graduação, nunca dei. Né? Já fui professor em escola técnica, no tempo que a escola técnica, os profissionais, os jovens eram muito mais comprometidos. E aí eu pulei da escola técnica e fui direto para a pós-graduação. Então hoje o profissional fala o seguinte, e todo líder espera que o profissional cumpra as suas obrigações. Mas o profissional que está empregado, ele fala, bom, eu não preciso estudar porque eu estou empregado. Mas se eu estudar, eu vou investir 15, 20 mil reais numa atualização, no final de 18 meses, eu vou continuar empregado e ganhando a mesma coisa. Então, por que eu vou investir 20 mil reais para me atualizar? E tem aquele que está desempregado e fala o seguinte, pô, estou desempregado, eu vou tirar 20 mil reais do meu bolso, que já não tenho dinheiro, e vou me atualizar e vou continuar desempregado? Ah, então tudo bem, é melhor não gastar e eu vou cuidar daquilo que é mais importante. Mas ele vai continuar comendo a pizza, junto com a pizza ele toma o melhor vinho que existe, porque ele fala, eu preciso aproveitar a vida, às vezes está curto de dinheiro e ele faz as decisões que não são as mais apropriadas. E é lógico que cada um sabe muito bem onde aperta o seu calo. Mas as pessoas estão se desinteressando por atualização. E quando você se desinteressa pela atualização, o que o líder faz? Se desinteressa de você também. Porque aquela velha história, você está dando um recado para a tua liderança de que você não está interessado em melhorar e nem tampouco melhorar para a empresa para onde ele trabalha. Na primeira oportunidade que vier, o que o líder faz? Tchau e bênção. Isso é comportamento.
E tem uma palestra que eu dou, também é um curso, que fala segurança como valor. Eu fui gerente de segurança também na Mercedes-Benz. E quando você não trata a sua vida como valor, não conte que alguém vai cuidar da sua vida como valor. Se você não cuidar daquilo que é só teu, ninguém vai cuidar de você. Ah, mas o cara que é meu assessor financeiro cuida do meu dinheiro. Ele cuida do teu dinheiro, ele está tendo algum lucro, mas ele não cuida como se fosse dele. Quando o dinheiro é seu, quem tem que cuidar é você. O maior líder de todos os tempos, vocês vão entender claramente ao longo do material. Então, o grande líder é aquele que influencia positivamente aqueles que o cercam. O grande papel do líder é saber tomar decisões, mas também saber orientar qual é o caminho, saber mostrar, saber arriscar e colocar o seu peito para levar a cacetada na frente dos outros. Uma grande característica do líder de hoje é aquele cara que sabe trabalhar em equipe. O líder que trabalha sozinho não é líder, ele é um chefe. Estou colocando aqui um conjunto bastante grande de exemplos de grandes líderes que é a nossa história. Lógico, daria para encher umas 30 páginas aí de grandes líderes do nosso mundo. Então aí, Joana d'Arc foi uma grande soldada, uma grande generala, fez tudo e morreu queimada porque defendeu uma religião. Abraham Lincoln, Pratibha, uma indiana, Walt Disney foi demitido da sua empresa, de uma empresa que ele trabalhava, porque disseram que ele não tinha criatividade suficiente. Bill Gates, o Steve Jobs, que foi demitido do cargo de presidente, porque disseram que os resultados que ele estava proporcionando para a empresa não eram suficientes. E ele foi demitido do cargo de presidente, e depois ele evoluiu, retornou para a Apple depois e transformou a Apple no resultado que todos nós conhecemos. Indira Gandhi, Angela Merkel, Bill Gates, Júlio César, um dos grandes romanos, né? Que alavancou muito a história do nosso mundo. Napoleão Bonaparte, com todos os seus defeitos, ele tinha uma característica inteligente, especial. Ele sabia colocar o cara certo no lugar certo e na hora certa. Teve os seus momentos de orgulho, mas o cara sabia fazer a lição de casa direitinho. E por isso que ele tinha sustentação. Porque ele não era uma pessoa forte, nem fisicamente forte, ele era baixo, né? Não tinha altura suficiente para poder bater de frente com outras pessoas, mas ele tinha uma inteligência diferenciada. Franklin Delano Roosevelt, aquele está de cadeira de rodas, e se vocês se recordarem um pouco da história dele, quando Pearl Harbor foi atacado, a primeira reunião que ele teve de staff de segurança dos Estados Unidos, o presidente sentou na cabeceira. Isso inclusive existe filme, tem filme falando a respeito dessa história. Ele sentou na cabeceira e ele falou: eu quero um ataque contra o Japão o mais rápido possível, e rápido, curto e grosso, destrutivo. Os generais que estavam com ele lá, o pessoal de marinha, aeronáutica, exército e tudo mais, todo mundo lá, o senhor Franklin Delano Roosevelt, o que o senhor está nos pedindo é impossível. A resposta dos generais: o que o senhor está me pedindo é impossível. Ele, sentado na cadeira de rodas, ele se apoiou na mesa, levantou-se diante de todos, todo mundo. O cara que o ajudava a transportar na cadeira de rodas foi tentar fazer com que ele tivesse maior equilíbrio. Ele se equilibrou caindo e disse assim, olhando nos olhos de todos os generais: não me venham dizer que é impossível. Simplesmente com a posição de ter levantado,
não ter movimento nenhum das pernas, porque ele sofria de poliomielite. Ele tinha uma dificuldade do tamanho de um ponto para poder fazer qualquer movimentação, pois ele levantou diante de todo aquele bando de generais e disse para eles: eu sei o que significa a dificuldade, portanto, não admito desculpas rápidas. No ato do exemplo, ele mostrou o que significava resultado. Nelson Mandela, para quem teve a curiosidade de estudar Nelson Mandela, ele sofreu, mas ele sofreu por aquilo que ele acreditava. E Getúlio Vargas, com todos os defeitos que ele tinha, tem uma história, né? Mas era um cara que deixou um monte de exemplos de boa parte da nossa legislação atual, por incrível que possa parecer, ainda dependente do período do Getúlio. Né? Podemos deduzir, então, que é líder. Líderes lutam constantemente para alcançar bons resultados e obter o melhor de si do grupo. Essa é uma das frases que eu publico. Se vocês entrarem lá no site Frases Famosas, tem algumas frases que são da minha autoria. Não tem jeito. Fala luta, tudo que nós fazemos na vida é labuta. Portanto, resultado. Liderança eficaz começa onde? Em nós mesmos. Não tem essa, não, você tem que melhorar em liderança, você tem que isso, você tem que aquilo. Todo mundo fala que o outro tem que melhorar. Só que tem um detalhe. Olhar para os outros é muito mais fácil do que olhar para si. Como funcionam as nossas ações sensitivas? Tato, paladar, visão, olfato e audição. Todas as informações que a gente recebe, elas são oriundas do meio para nós. Elas vêm do meio para nós. Então nós não temos o olhar para dentro, nós não temos o escutar para dentro, nós não temos o olfato para dentro. É a mesma coisa, você está com um bafo desgraçado, você percebe o teu bafo? Tem alguma coisa que eventualmente você escuta de dentro de você? Não. Então, para nós, é muito mais fácil e muito melhor olhar para fora, perceber o de fora e criticar o de fora. Porque criticar é simples, né? Ah, não. Olha, o cara olha assim para mim, pô, aquele grandão careca, e o cara esquece de olhar para ele, que ele também é careca. Mas ele fala, tá vendo aquele cara grandão? Tudo bem, eu sei que funciona assim, né? Eu tenho quase 2 metros de altura, né? Então o pessoal olha na média assim, tá vendo aquele grandão cara? Eu virei referência. Mas o cara, se ele olhar para ele no espelho, ele vai ver que ele também está ficando careca. Então lembre-se, essa questão do olhar no espelho é extremamente importante. Que a gente não tem tempo aqui para ficar entrando em questões de programação neurolinguística. Mas tem um exemplo muito simples, como é que você faz para você se analisar? Uma das maneiras é se olhar no espelho, para poder se perceber. Quantas vezes você se olha no espelho por dia? O homem male se usa o espelho uma vez para fazer a barba quando faz naquela semana. Eu, por exemplo, faço barba 2 ou 3 vezes por semana só, no máximo. E às vezes eu faço debaixo do banho. Então, para eu garantir que eu estou me olhando no espelho, a minha casa tem vários espelhos. Onde vai na minha casa tem espelho. Tem espelho embaixo, tem 2 ou 3 em cima, tem nos quartos, tem banheiro. O banheiro tem um espelhão também não bom para falar, ó, a barriga. Tem um balança no banheiro que eu me peso todos os dias. Meu peso médio é 95 quilos. Saiu 95, fico olhando, opa. Porque eu sofro de uma situação incômoda, chama-se hipoglicemia reativa. Se eu como muito doce, eu fico hipoglicêmico. Eu não fico hiperglicêmico, eu fico hipoglicêmico. Então, não custa nada eu cuidar de liderar a mim mesmo, né? E aí, para fazer liderança, eu preciso estar constantemente me atualizando. Eu preciso mudar os modelos, eu preciso aceitar que as coisas estão mudando. Do mesmo jeito que quando desenharam, que quem desenhou isso aí foi o Marco Vitruvio, ao desenhar o homem padrão, seria o ideal.
né? Nós somos ideal? Não. Cada um é o seu ideal. Não importa se é alto, baixo, gordo, magro, com cabelo ou sem cabelo. Portanto, o processo de mudança sempre começa por onde? Por nós. Se eu quiser fazer com que as coisas sejam duradouras, eu tenho que lembrar que o processo de mudança acontece por nós. E aí eu gosto desse quadrinho. O gatinho e o leão. Eu gosto de usar esse quadrinho porque já chegamos a ter em casa 14 gatos. Hoje nós temos 8 gatos e 3 cães. Mas o gatinho é exatamente assim. O gato, quando vai enfrentar um animal maior, tu não fala, pô, ele estica os pelos e dobra a coluna. Por que ele dobra a coluna? Para parecer maior. E por que ele estica os pelos? Porque o pelo de gato é desse tamanho. Parece uma árvore, né? Ou seja, o gato, no momento de defesa, ele adquire o tamanho quase que do seu oponente. Preste atenção nisso. E uma sugestão, se quem não tem gato tiver gato, tem um gato, que você vai aprender um bocado com o gato, viu? Então nós somos o que pensamos. Depende de quanto você acredita. Assim, a verdadeira mudança vai acontecer aonde? No teu eu interior. É ali que ocorre a mudança. E vejam só que interessante. O que é que você faz para destruir o outro? Simples. Basta você começar a diminuir o outro. Deixa de reconhecer, deixa de valorizar, deixa de respeitar. Ou seja, você vai diminuindo a pessoa. Se a pessoa não tiver uma estrutura, um modelo mental suficientemente forte para suportar estas pressões externas, o que acontece com ela? Ela sucumbe. Tem gente que chega ao suicídio em virtude das pressões externas. Portanto, é insuficiente mudar as pessoas por fora. Isso aí eu tirei da internet, né? Mas só para lembrar o seguinte: podemos trocar de trabalho, de parceiro religião, mas até que não nos transformemos internamente, atrairemos as mesmas pessoas e circunstâncias. Dentro da física quântica, se hoje existem terapeutas especializados em física quântica, para fazer terapia, existem gatilhos que você se utiliza para poder se erguer e sair das pressões externas. Eu gosto muito da figura aqui representada por Jesus. Você vai falar o seguinte: isso tem a ver com religião? Não. Não tem a ver com religião. E eu gosto de deixar isso bem claro. Eu sou cristão evangélico, porém, se vocês fizerem uma pesquisa na internet e buscar temas que sejam pertinentes, qualidade, meio ambiente, segurança, seja segurança patrimonial, segurança do trabalho, seja prevenção de riscos, seja as questões ligadas aos seres humanos, existem muitos, mas muitos livros que usam o modelo de liderança de Jesus para fazer as coisas acontecerem. Por incrível que possa parecer, ainda é o melhor modelo que nós temos na face da Terra. Se lá para frente vai aparecer alguém que faça diferente, eu não sei, mas me parece um tanto difícil. E por que eu digo isso? Esta metodologia de liderança que foi utilizada por Jesus tem uma etapa antes que chama-se aceitação. Ou seja, você recebe uma incumbência, em vez de você ficar discutindo o sexo dos anjos, aceita, não aceita, aceita, não aceita, mudou, não mudou, aceita logo o que dói menos. E como é que você pode aumentar seu aspecto de liderança? Recebeu uma incumbência? Seja curioso. Vá adquirir conhecimento.
Para que adquirir conhecimento? Para adquirir competência. Quando você vai adquirir competência, ao longo do tempo, você vai aprender a saber utilizar todo esse conjunto de informações anteriores, que é aquilo que nós damos o nome de sabedoria. Alguns falam, por que as pessoas de mais idade têm mais sabedoria no dia a dia do que os mais jovens? Primeiro, porque os mais jovens ainda estão na etapa da curiosidade. Ainda não valorizaram o suficiente conhecimento. Não chegaram na competência. E nem tampouco em sabedoria. Mas procuram liderança. Então, vocês reparem. O jovem acaba de sair da faculdade. Eu quero ser executivo. Aí ele não vai ser executivo. Não, eu quero ser empreendedor. E aí ele fala, qual é a dificuldade das grandes empresas hoje? É encontrar pessoas que sejam comprometidas efetivamente em dar resultados. Aí ele se transforma em empreendedor, em 2 anos ele fecha a empresa dele. Não, eu vou arrumar alguém que me financie. Os empresários anteriormente buscavam alguém para financiar? Não. O que o jovem... Eu não estou criticando o jovem, pelo amor de Deus. Mas essa falta dessa sequência é justamente aquilo que o novo empreendedor procura fazer. Eu vou atrás de alguém que me dê esses suportes. E aí entra o programa, o tal do Aprendiz, do Justus, e todos esses outros programas que existem por aí de atendimento. Portanto, Jesus está interessado em que nos tornemos pessoas verdadeiramente diferentes. Devemos aprender a não apenas fazer coisas boas, mas em sermos pessoas boas. E é nesse aspecto que está calcado o principal papel do líder, quando se fala em aspectos de decisão. Ele tem que decidir se ele quer ser um bom líder ou se ele quer ser um mau líder. Ele pode escolher ser um bom líder sendo uma boa pessoa, mas ele pode tomar uma decisão de ser um líder agindo de maneira inadequada. E aí vem, por que eu digo isso? Pessoa boa é diferente de pessoa gentil. Gentileza é gentileza. Bom dia, boa tarde. Pessoa boa está aqui. Pessoa empática é diferente de pessoa simpática. Uma empatia, que é ali, olho no olho. Sentar e conversar de maneira positiva. São coisas bem diferentes. Portanto, eu devo atuar no coração se eu quero mudar de maneira efetiva, começando por mim. Aí você fala, o exemplo dessa figurinha aqui, né? Seu irmão vive quebrando as coisas. Não, pai, fui eu que quebrei. Isso chama-se honestidade. Dependendo como o pai leva essa ação diante do filho, e o filho se percebe sendo eventualmente prejudicado, ele prefere mentir do que falar a verdade. Eu apoio uma escola estadual aqui em São Bernardo, que é perto de onde eu moro, inclusive, chama-se Ayrton Senna. Nós começamos a desenvolver um programa de planejamento estratégico para a escola estadual, começamos a treinar os professores, e tem um programa de treinamento focado em liderança, que sou eu que dou para eles, e se tudo der certo, esse ano eu vou começar a levar esse tipo de informação para os profissionais que estão se formando no ensino médio, que vão em busca de emprego. Para justamente mostrar o quanto é importante o aspecto liderança para você mudar as condições sociais do teu ambiente. 2 tipos de líderes são os que se caracterizam hoje. Líderes acima de tudo e servos acima de tudo. O que são os líderes acima de tudo? Eu sou chefe, sou eu que mando, eu detenho o poder, sou eu que te esculhambo e você tem que abaixar a cabeça porque eu vou te esculhambar e vai ter que ficar quieto. Certa vez eu tive um funcionário, encontrei com ele ontem. Nós tomamos uma decisão dentro da área de que eles todos iriam voltar a estudar. Olha só, não foi uma decisão só minha, foi uma decisão de grupo, todos iriam voltar a estudar. Só que um deles falou o seguinte para mim, eu não vou voltar a estudar e você vai para aquele lugar, porque eu não vou estudar. Eu falei assim, tudo bem, você pode me mandar para aquele lugar quantas vezes você quiser, mas você vai voltar a estudar.
porque os teus parceiros estarão se incumbindo de fazer isso. E você, como uma liderança no pedaço, você tem que fazer a mesma coisa, porque foi uma decisão de grupo. E se você não fizer, em algum momento você vai sofrer a consequência. Você não estará preparado para assumir tua função. E depois não vai reclamar se você perder teu cargo, teu trabalho, porque você não cumpriu com aquilo que um papel de líder deve ser feito. Hoje ele está super bem. Ele está bem, a família toda foi estudar, serviu de exemplo para os filhos, e hoje os filhos são todos diferenciados em função daquilo que ele se prontificou a fazer, mesmo tendo me mandado para aquele lugar. E o duro, ele não me mandou para aquele lugar, só eu e ele. Ele mandou eu para aquele lugar na frente de todo mundo. E aí nessa hora você tem, como líder, você tem que ter aquilo que a gente chama nos dias de hoje, de inteligência emocional. Que quando eu era criança chamavam de paciência, que é uma das grandes virtudes do líder. Então você tem que escutar, absorver, contar até 10, não responder na mesma direção e no mesmo nível que lhe foi imputada a informação, e com isso você incentivar as pessoas a chegar e falar, pô, é melhor eu fazer, porque senão eu vou acabar me ferrando. Luta para permanecer no cargo, deixando de dar atenção a quem precisa. E os líderes que são servos acima de tudo, são chamados e não levados a liderar porque querem ser naturalmente úteis. Esse líder, você tem todos os dias. Por exemplo, nesse exato instante, nós temos 3 portas de saída. Eu não sei para aqui, para onde vai. Aqui, ó. Chegar perto para poder ler. Área de descanso. As 2 saídas de emergência. Acontece uma desgraça, começa a pegar fogo aqui. Eu não sei dessas portas. Eu tenho uma certa dificuldade de visão, então eu preciso me posicionar. Começou a pegar fogo. O cara que sabe onde é que estão as portas de emergência, o que ele vai fazer? Pessoal, é por aqui. Não porque eu tenha trabalhado com riscos, né? Mas se o cara sabe onde é que está a saída, você vai ficar, não, vamos fazer uma assembleia aqui, vamos discutir, fazer uma reunião de grupo, todo mundo pegando fogo aqui, o cara fala, a saída é ali. Se o cara sabe, por que não prestar atenção nele? E aqui eu coloquei alguns exemplos. Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Madre Teresa de Calcutá. Que através de lideranças, por exemplo, fizeram com que as coisas mudassem. Você vai fazer o seguinte, puxa vida, pode colocar uma lista aqui? Pode. Mas é muito mais fácil você encontrar lideranças semelhantes àquele início que eu mostrei para vocês, do que lideranças que são verdadeiramente servis. Ser um líder servil é a grande diferença que nós podemos ter hoje. Portanto, o gestor deve fornecer apoio e abrir caminho. Ou seja, o gestor ajuda. O gestor apoia. O gestor facilita. O gestor orienta. Nessa hora, o gestor tem que ser conselheiro, tem que ser mentor, tem que ser pai, tem que ser avô, tem que ser tio, tem que ser terapeuta. Quantas pessoas se preparam para esse tipo de ação? Quem é engenheiro aqui? Na engenharia você estudou psicologia? Você não estudou programação neurolinguística quando fez o curso de engenharia? Você não estudou coaching? Você vai no advogado? Também não. Você vai no professor? Mal ele estudou psicologia. As atividades que você vai buscar hoje, elas ainda se mantêm isoladas daquilo que nós chamamos seres humanos. Se você não linkar o ser humano efetivamente com as atividades que você desenvolve, você pode ser um bom técnico, mas jamais será um bom ser humano. E o interessante, veja bem,
Eu consigo contratar excelentes técnicos, mas eu tenho dificuldade de encontrar excelentes seres humanos. Eu não quero puxar saco, nada disso. E nem falar aquilo que eu sempre fiz na minha vida. Mas eu fui desenvolvendo esse negócio de primeiro o ser humano, depois o aspecto técnico. Eu era criança, porque eu fui escoteiro, fui lobinho, né? E desde a época desse período do escotismo, você é ensinado a respeitar o ser humano, a valorizar o ser humano. A primeira secretária que eu tive, podem não acreditar, mas foi na Mercedes-Benz. Então me deram lá uma lista de 12 jovens para entrevistar, e aí fizeram uma peneira e chegou em mim acho que umas 5 ou 6 jovens. E aí fazendo a entrevista, pergunta o que você faz, o que você estuda, que não sei o quê, qual é o teu hobby, babá. Aí na pergunta, eu sempre deixava a pergunta do hobby por última. Por última. E aí, numa delas, eu perguntei assim, qual é o teu hobby? Como exemplo, eu perguntei para todas as outras. Então, uma falou, eu gosto de ler, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro, eu gosto de passear no final de semana, eu gosto de ir para a balada. Tá legal. Aí uma delas falou, eu gosto de cantar. Bom, você gosta de cantar? Onde você canta? Ah, eu só canto no banheiro de casa. Meus pais que escutam eu cantar. Falei, Você canta bem? Ela falou, até aqui eu canto, né? Eu falei assim para ela, olhando nos olhos, levanta e canta. Ela olhou assim para mim, aqui? Falei, Pois ela levantou e cantou. Falei, você vai ser minha secretária, ela tinha 18 anos de idade. Então você imagina, de uma hora para outra, você era estagiária, e porque levantou e cantou diante de um executivo da Mercedes-Benz, virou secretária desse executivo. Eu tenho exemplos aqui nessa sala. Vou dizer quem são. José Clodoaldo e Peterson Pirola. Esse está aposentado hoje, e o Peterson é um excelente coaching financeiro. O negócio dele é grana. Te ajudar a ganhar grana. Os dois tiveram a oportunidade de trabalhar comigo. E eu tenho certeza que todas as coisas boas que eu tive a oportunidade de fazer com eles é porque eles são excelentes pessoas. Antes de serem excelentes técnicos. Tem um outro cara ali, o Antônio Marcos, que a gente chama de Tom, e ele é o responsável pela oficina mecânica da Mercedes-Benz. Tem a trupe do Osmar aqui, que também trabalhou comigo. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que me interessa em um primeiro momento é, você tem um bom coração? Porque você escolher pessoas de bom coração é difícil. Porque escolher tecnicamente é a coisa mais fácil do mundo. A escolher de bom coração não é tão fácil. Você precisa ter um bom coração, praticar o bem de maneira constante para que você possa enxergar pessoas de bom coração. E as pessoas que são de bom coração, com certeza acabarão sendo excelentes técnicos, e por ser um exemplo de bom coração, estarão trazendo e agregando resultados incríveis. Coisa que nós não podemos dizer apenas daquele líder que é o líder acima de tudo. Então o líder não te diz o que fazer, ele te mostra, né? E o interessante é que este slide, na realidade, é um filme que está disponível na internet, tá? Chefe, líder, né? Líder ajuda. Chefe, líder, né? O líder servil trabalha no comportamento intelectual e emocional. O que é? Mão, cabeça e coração, corpo, mente e espírito. Nós não temos como dissociar esses 3 aspectos do líder hoje. É igual o banquinho, né? Um banquinho com 3 pernas. Se uma perna estiver lá meio bamba, o banquinho cai. Ou se equilibra de maneira inapropriada, e é aí que acontecem os grandes acidentes. Você sempre vai procurar se equilibrar em cima de um banquinho que não está legal.
Portanto, quer chegar ao sucesso? Quer estar ali na frente? Esteja junto com todos. Tem uma passagem que está em Mateus, que infelizmente alguns líderes se utilizam do inverso disso. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, o que ele quer dizer com essa pequena frase? Quer destruir teu inimigo? Faça com que as lideranças se desentendam. Com isso, você mina teu inimigo, você destrói mais facilmente o teu inimigo, você invade o teu inimigo e não tem ninguém para poder levantar a mão para falar: vou defender o meu povo. E quando você tem líderes que são, acima de tudo, a probabilidade dessa liderança destruir o ambiente, e destrói, né? Dessa liderança destruir o ambiente é muito grande nos dias de hoje. A gente pode ver o caos que o nosso país está vivendo hoje, né? Se bem que dizem que o caos é o normal, né? Se você olhar o mundo como é, fora do nosso mundo, tudo é o caos. Você só precisa aprender a entender o que significa o caos e tirar do caos os melhores resultados. O que é o Ikigai? Apesar do meu sobrenome ser Zen, na realidade ele é austro-húngaro. Era Zen, Z-H-E-N. E muita gente fala que eu pareço pastor às vezes eu pareço um budista, às vezes eu pareço um religioso, né? Mas é que eu acredito muito nesse treco aqui. Ó. Qual é o teu Ikigai? Entre aquilo que você ama, aquilo que o mundo precisa, aquilo pelo o que você pode ser pago e aquilo em que você é bom. E aí entra a parte de missão, vocação, profissão, paixão, e a junção de tudo isso está ali no centro. É aquilo que o japonês fala que é o Ikigai. Eu vou falar, mas isso é difícil? Posso garantir para vocês, não é. No fundo, todos nós temos isso. Agora, para que você possa encontrar o centro, só tem um jeito. Em vez de você olhar para os outros, olha só para si aqui. Ó. Mas como é que eu vou olhar para mim? Aí tem uma técnica em PNL que fala o seguinte: você fica sentadinho aí e o teu corpo, o teu espírito sai, vai para cima e te analisa. Por quê? O teu espírito sai, vai para cima e te analisa. Vocês podem reparar, todos aqueles que enxergam de cima para baixo, eles conseguem ver todos os ângulos. Quando você enxerga de baixo para cima, tem uma cacetada de coisas que você não enxerga. E quando você enxerga no nível, também tem uma cacetada de coisa que você também não vai enxergar. Porque é relatividade. Quando você vai para um plano superior, a possibilidade de você enxergar, ter uma visão mais ampla, ela cresce e muito. Aí o velho Einstein, né? Tudo é relativo. Olhar aqui é uma coisa, olhar assim, aqui é gorducho, aqui é magrelo. Se olhar de baixo, vê calça e não vê o careca zen. E aí, eu coloquei como exemplo para vocês, o meu Ikigai é ajudar o maior número possível de pessoas a compreender e agir dando o seu melhor no âmbito pessoal e profissional, facilitando dessa maneira a tomada de melhores decisões e realizar assim os seus sonhos. Eu vou falar, mas puxa vida, eu tenho colega que fala, Zen, por que você continua fazendo aquilo que você sempre fez? Por causa disso. Eu continuo ajudando pessoas, eu continuo investindo em pessoas, eu continuo treinando pessoas. O ambiente universitário também é um ambiente tenso, muitas vezes, apesar de não parecer para a sociedade, é um ambiente bastante tenso, mas eu continuo firme lá para fazer com que os nossos jovens, os nossos profissionais melhorem cada vez mais para termos uma sociedade melhor. Até quando eu vou fazer isso?
está na mão de Deus. Não sou eu que decido. Eu apenas faço aquilo que enquanto eu tenho a disponibilidade de fazer. E uma outra coisa que o líder tem que ter na cabeça: foco para alcançar objetivos. Eu fui desportista, né? O amigo Clodoaldo aí joga basquete até hoje. Ele joga na turma dos 60 aos 65 anos, que é a nossa idade, né? Mas o esporte te ensina uma cacetada de coisas. Eu joguei bola ao cesto, ou basquete por um período, joguei handebol, fiz natação, joguei futebol de salão, voleibol. O esporte que eu mais me adaptei foi rugby. Quem conhece rugby aqui? Levanta a mão. Olha. Rugby é o estilo. Imagina o futebol americano, só que a frescura do inglês. A frescura do inglês que eu falo é o seguinte: não tem proteção nenhuma, é pau a pau. Eu joguei esse esporte por mais ou menos uns 15 anos. Lógico que o meu tipo físico ajudou bastante na época. Hoje eu sou magrinho, eu pesava em média 105 a 106 quilos e era um armário. Um verdadeiro armário. Imagina um armário. A perna era desse tamanho. Hoje a minha perna parece... Ontem minha esposa falou, a gente precisa voltar para a academia, né? Precisa voltar para a academia. Então tenha foco objetivos. Líder sem foco não consegue liderar. Eu falei assim, mas quando Jesus aceitou a ordem de Deus de fazer o que ele veio fazer, e às vezes, como líder não recebe uma incumbência dessa na empresa? Caramba, o cara quer me ajudar ou quer me ferrar? É óbvio, a maior parte dos líderes, muitas vezes, quando recebe a primeira incumbência, ele... será que eu vou? Será que eu não vou? Aceito ou não aceito? Eu penso assim, aceita logo que vai doer menos e pau na máquina, que o mundo vai continuar girando, mesmo que você queira parar. E aí uma coisa interessante, tudo na vida é uma questão de livre-arbítrio, ou uma questão de estratégia, ou ainda de fazer ou não fazer. Em média, 88% das empresas da nossa região, que é o grande ABC, não tem o mínimo planejamento estratégico. O quê? Mas o que é o mínimo? É o executivo, o dono da empresa, o irmão, com a esposa, sentar e vamos discutir o futuro dessa empresa. Coisa que eu falo é missão, visão, valores, princípios éticos, política empresarial. Se você terá ou não indicadores, quais são aqueles mais importantes? Que tipo de avaliação você fará? Avaliação interna, avaliação externa, auditoria, não auditoria? 85, 88% das nossas empresas não possuem isso. E por que isso é difícil de fazer? Porque isso é uma questão de liderança. Isso é estratégia administrativa. Quem tem aqui desenhado o seu próprio planejamento estratégico? Não de empresa, de pessoa. Quem tem a sua missão de vida, a tua visão como ser humano, missão, visão, valores, como é que você segue a tua vida, onde é que você quer chegar, onde você quer estar. Então, aí vocês têm a resposta. Se nós não pensamos para nós, porque nós estamos acostumados a ver e receber informação, ao fazer nada por mim, eu não levo isso para o meu ambiente empresarial. Quando eu não penso para que cargas d'água estou aqui, eu também provavelmente não pensarei de maneira adequada para que cargas d'água a minha empresa existe. E esta decisão é uma decisão de liderança. O líder tem que tomar a decisão de olhar primeiro para si, para depois olhar para fora. Porque olhar para fora é fácil. As mulheres, como eu falei, se enxergam, se veem no espelho, sei lá quantas vezes por dia. Nós, homens, uma vez ou outra. Mulher está acostumada a dar feedback para ela mesma e para todas aquelas que estão ali,
de maneira constante. O male dá feedback. Se não dá feedback para ele vai ter facilidade de dar feedback para o outro. E aí tem um livro muito interessante do Blanchard, chamado Gerente Minuto. Esse livro é velho, não sei o quê. Velho é uma obra, está cheio de gente que não conhece aquilo ali. O executivo tem que dar feedback de maneira constante. O empresário tem que dar feedback de maneira constante. Mas não o feedback que destrói, o feedback que constrói. E aí, estamos terminando. Liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. A gente só precisa ter a coragem de aceitar. Tem muita gente por aí precisando aprender isso. Inclusive nós mesmos. Como eu falei, é doído se enxergar? É. Pô, eu sou coaching e trabalho com executivos. E eu posso garantir para vocês, não é fácil convencer executivos a desenvolverem um processo de coaching. Justamente, eu só atuo na parte de business executive. Eu não faço life coaching, social coaching, financeiro. Poderia fazer? Poderia, eu teria que me especializar um pouco mais. O meu negócio é grana e pessoa. Grana e pessoa. Grana que eu digo para alavancar resultados da empresa. Pessoa para melhorar o aspecto de liderança do executivo, do líder, para que ele possa alavancar resultados no ambiente empresarial. Portanto, liderar não é impor. Liderar é saber fazer, tomar decisões que sejam favoráveis a todos e que possam levar o grupo ao crescimento, e não só a ele. Gosto muito da frase da Michelle Obama, um exemplo de mulher, né? Vai falar, não é? Ou eu diria que o Barack Obama chegou onde chegou graças a ela. Né? Ele pode ter sido um excelente político, um cara, um fazedor nato. Mas quem efetivamente construiu o Barack Obama foi a Michelle. Vocês pegarem a história, tanto que saiu a história da Michelle Obama e ainda não saiu a história do Barack Obama. Interessante, né? Eu quero agradecer a vocês pela atenção. Né? Tem aqui alguns contatos lá fora, tem um conjunto de flyers, de informação, todos os meus contatos que vocês viram ali nos slides. E se vocês me permitirem agora, né, perguntas. Ari Silveira Bueno, da ASPR, Auditoria, Consultoria e Contabilidade, filiado aqui da Abrafiltros. Uma satisfação estar com a Abrafiltros aqui desde 2016, com ótimas palestras, Milton. E também somos companheiros de Rotary, é isso? Sim. Então, isso também... Se você reparar, está do meu lado esquerdo, que corresponde ao lado do coração. Exatamente, exatamente. Milton, você falou muitas coisas que me fez refletir aqui, e uma delas é de que aqui no ABC há muitas empresas, uma proporção enorme de empresas sem planejamento estratégico, sem administração, sem organização. Isso é Brasil, de certa forma, e como profissional da contabilidade e de auditoria, acho que é o momento até de lembrarmos aqui um artigo recentemente escrito pela nossa presidente do Conselho Regional de Contabilidade, a Márcia Ruiz Alcazar, que escreveu um artigo muito interessante, dizendo que a mercantilização da contabilidade coloca em risco toda a sociedade. Então, esse negócio de contabilidade a R$ 49,90 ou 90, ou 4, não existe. Isso não é contabilidade. Se a empresa não tem contabilidade, como que terá planejamento estratégico? Então, só para lembrar. Mas o assunto aqui hoje é liderança. E é um assunto que eu gosto demais. Realmente, falando de liderança, falamos em comunicação e por aí afora.
Então, a própria definição de liderança são as mais variadas. Liderança é entregar resultado, liderança é você ser seguido, a verdadeira liderança é aquela dada pelo exemplo e não, senão não é verdadeira, etc. Mas hoje tudo, absolutamente, está tudo muito atualizado, modernizado, e até essa questão de liderança tem exigido de nós, a meu ver, acompanhamento e preocupação, e estudos muito diferentes do que tínhamos até então, senão você não alcança, não chega lá. E principalmente com os jovens, e como professor também, você também no meio acadêmico, eu vivencio muito isso. Então, um comentário seu com relação a essa dificuldade grande que temos tido mesmo para exercer esse papel de liderança. O que fazer de diferente, inclusive quanto ao uso dos recursos tecnológicos, etc., que não tem como escapar disso também, para que consigamos resultados mais efetivos, simples, objetivos, rápidos, porque a dificuldade na área técnica existe, a dificuldade com a tecnologia existe de nós, mas eu acredito que a questão da liderança e de gestão de pessoas, gestão de profissionais, vem em primeiríssimo lugar. Então, uma avaliação rápida sua sobre isso, que é o que eu tenho me debatido. Obrigado. Liderar, eu sei que não é uma coisa simples, porque as pessoas também precisam aprender a te conhecer e para que você tenha tempo também de conhecer aqueles com quem você trabalha. Eu vou dar um exemplo da escola estadual. Eu comecei a desenvolver atividade com a escola estadual há 3 anos atrás. 3. Você vai falar, mas puxa vida, será que os resultados não poderiam ter acontecido? Agora que eles estão sendo mais visíveis. Inclusive, eu sou responsável pela parte do Instagram, Facebook da escola. Para quê? Para justamente mostrar para os jovens que é a ferramenta que eles acessam sobre o que é a escola e o que esta escola está desenvolvendo em prol deles mesmos. E aí, a liderança principal é a diretoria e os professores. Então, você prepara, você se aproxima desses profissionais, que é o corpo docente, para que eles, através do exemplo, do saber ouvir, de dar atenção, e eles mesmos participando do conjunto de melhorias no ambiente escolar, falam, pô, a diretora está fazendo o jardim, ela está escavando o jardim. Pô, quando a diretora começa a fazer, os professores falam, pô, pera um pouquinho. Então, são coisas simples, básicas, mas você tem que tirar elas só da ação explícita e levar para o mundo virtual. A diretora vai participar de um curso diferente, pega aquela informação e eu coloco na página dos amigos da escola estadual Ayrton Senna. Tem até, como eu falei, tem Instagram, tem lá 100 e poucos seguidores lá no... Por enquanto é pequeno, mas a página do Facebook tem mais visibilidade do que o Instagram. Mas vejam só que interessante. Você precisa enxergar, entender que existe o mundo virtual, fazer aquilo que é da prática e levar ao mundo virtual, que é onde os jovens enxergam. Então, o resultado dessa brincadeira em 3 anos, a escola Ayrton Senna, São Bernardo, foi eleita pelo programa do Galvão Bueno como sendo um exemplo de escola para manter a memória do Ayrton Senna. Dia 5 agora de maio, dia 1º de maio, ou 2 de maio, houve o falecimento do Ayrton Senna, que nós todos choramos pra caramba. Essa escola foi escolhida pela equipe do Galvão Bueno para ser uma representante da imagem do que significa o Ayrton Senna. O Galvão Bueno esteve na escola e ele não acreditou quando os jovens começaram a falar sobre a vida do Ayrton Senna. Se vocês entrarem no Facebook, a página, você vai ver, tem lá
a felicidade que os jovens tiveram de ter ali presente junto com eles o Galvão Bueno. Uma loucura. Eu não estive presente porque eu tive um problema particular para cuidar e eu não pude estar presente. Eu adoraria ter estado presente. Mas o mais importante não era eu estar presente, por ter ajudado a conduzir tudo aquilo, mas eles, corpo docente e discente presentes, para que eles saiam na foto, eles saiam na televisão, eles saiam no Facebook. Se vocês forem entrar na página, acho que é uma informação ou outra que aparece o Zen lá em algum lugar. Porque o que importa não sou eu. O que importa são todos eles. Aqueles jovens que são o resultado desse trabalho. São aqueles jovens que nós estamos interessados em fazer com que o mundo deles seja melhor. Então, se nós os incentivarmos a abrirem o coração e fazer as coisas de maneira diferente, esse é o nosso trabalho. Fala, pô, mas uma escola estadual tem problemas? Tem. Tem traficante. O ano passado tinham 10 traficantes na escola. 10. A diretora tem 1,50 m e uns quebradinhos, 1,52 m. Ela é bem baixinha, você bota aqui assim. Né? Ela vai de cara com o traficante, assim, ó, aqui na escola, eu sou diretora, me deixa trabalhar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu não quero te prejudicar. Então não venha, por favor, prejudicar esse ambiente. A decisão de você ser traficante, consumidor de droga, é uma decisão que você toma. Eu estou aqui para te ajudar. Eu posso até te ajudar a sair dessa brincadeira. Porém, aqui na escola, o teu papel é melhorar e fazer com que os seus colegas também melhorem. Agora, da porta para fora, você faz o que você quiser da tua vida. Ah, mas da porta para fora, o que é que eu faço? Eu pego, ligo para os meus amigos da Polícia Militar, né, porque quem trabalhou com segurança, eu fui segurança de patrimônio, então eu tenho alguns conhecimentos no meio militar. Pego o telefone, ligo para o cara, ó, coronel, está tendo um problema assim na escola aqui do lado do nosso bairro, será que o senhor pode dar um jeito? Ah, deixa comigo que eu vou dar. Sabe como funciona a Polícia Militar? Deixa comigo que eu vou dar um jeito. Aí, puf, escorrega um, escorrega outro. E aí os próprios pais percebem que está tendo uma liderança mais disciplinada, o filho começa a reclamar que está tendo que seguir liderança, está sendo obrigado a ter disciplina, o pai vai lá, tira o moleque, porque ninguém está suportando mais o jovem lá. Aí o traficante, porque a escola estadual é assim, se você tiver que sair da escola, você só sai se tiver vaga em outra escola. É o jeito da atual legislação. Né? Quando eu era jovem não tinha isso. Se você era expulso da escola, você ia ter que provar em algum lugar que você merecia uma vaga na escola. Se alguém quiser fazer outra pergunta. Eu ouvi várias vezes o termo impor e nunca tem sido tão condenado, né? Principalmente em épocas que se fala tanto em democracia, pluralidade de gênios, diversidade de pensamentos e tudo mais. Agora, não há momentos na posição do líder em que ele tem que impor? Existem. Se você pegar a história de Jesus Cristo, aconteceu isso de monte. Vão e espalhem o Evangelho. Jesus não falava, por gentileza, quebra meu galho, vai espalhar. Não, vão, imperativo. E, infelizmente, os mais jovens esqueceram e não aprenderam a forma imperativa. Por isso que existe o imperativo no português. Existe em qualquer outro lugar. Disciplina deve existir e se persistir na prática da disciplina. Eu nunca fui militar. O máximo que eu fui foi ser escoteiro. Mas como eu tive a oportunidade de trabalhar com metodologias das mais diversas, nenhuma metodologia alcança resultado se não tiver disciplina para que você possa alcançar resultado. Então não tem jeito. O mundo sem disciplina, nós estamos vendo o resultado. Quer mudar? Tenha disciplina. Só que a disciplina muda primeiro em você. Você tem que se propor a fazer. Se você não se propuser a fazer, não adianta pedir para o outro. Porque a criança hoje fala, você quer disciplina e o senhor não pratica? Não fala palavrão. Pai, o senhor fala palavrão toda hora na rua? E aí, como é que você vai fazer? Se você não cumpre o teu papel de pai de maneira apropriada, com disciplina e respeito, que exemplo o teu filho vai ter?
O pessoal fala assim, pô, às vezes é linha dura. Como eu falei, eu tenho 3 cães e 8 gatos em casa. Em casa quem manda é a minha mulher. Eu baixo a cabeça, sim senhora. Mas na hora dos cães, quem manda sou eu. Eu vou passar pela porta, espera, primeiro eu, depois você. Disciplina é assim, em algum lugar você tem que praticar disciplina. Ele comentou do Rotary. Você com certeza conhece o Camp, né? Quem já ouviu falar da escola de aprendizes do Camp aqui em São Bernardo? Se você entrar no Camp, o rotariano entra, quando ele encontra um jovem, bom dia, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Qual a resposta do jovem, bom dia, boa tarde, como é que o senhor está? Tudo bem? Lá se canta o hino nacional, lá se tem o uniforme. Não quer estudar? Tudo bem, fora. Ninguém da alta administração, do Camp e do Colégio Camp, tem salário. Ninguém tem salário. Todas as unidades do Rotary, desculpa, agora eu vou falar um pouco do Rotary, né? Mas todos os locais onde tem rotariano em administração, nenhum de nós ganha um tostão. Pelo contrário, a gente põe dinheiro para ver o resultado daquilo que a gente acredita. Nós temos a disciplina de bancar aquilo que a gente acredita. E se o Rotary congrega mais de 1.200.000 pessoas mundo afora, tem milhares e milhares de clubes atuando em prol da redução da poliomielite, questões de cultura da paz, melhoria do ambiente de trabalho, melhoria do desenvolvimento. Nós bancamos bolsas de estudo mundo afora. Pô, mas pode viajar? Pode. Se candidata, tem entrevista, tem toda aquela coisa toda que o rotariano faz, bancado pelo Rotary. Com mensalidade bancada, a família que recebe trata aquela criança ou aquele jovem como se fosse filho, e assim sucessivamente. Então, se você quer provocar mudanças, você tem que ser o exemplo. Você tem que ter a disciplina de fazer aquilo que você diz que faz. É a grande diferença, atitude e comportamento. A atitude está aqui, comportamento está aqui. Eu cumprimento todo mundo. Na hora que você passa, oi, tudo bem? Legal, hein? Eu estou sendo simpático, né? Aí cumprimentar, olho no olho. Pô, eu trabalhei muitos anos em empresa alemã. Tive a oportunidade de trabalhar em empresa sueca e em empresa americana. São mundos completamente diferentes. Primeira vez que eu dei um abraço num executivo de alta patente da Mercedes-Benz, um outro executivo falou, Zen, nunca mais faça isso. Eu falei, que foi que eu fiz? Isso você acabou de fazer? Que foi que eu acabei? Para mim o negócio foi tão... Né? Que foi que eu acabei de fazer? Você pôs a mão nas costas do cara. Você abraçou o cara, você é louco. Pelo amor de Deus. Dali para nunca, continuei fazendo do mesmo jeito, o cara nunca reclamou. Fazia tete a tete, conversava, às vezes nas festas internas a gente bebia uma cerveja, eu nunca fui muito de beber, mas ele gostava de beber, a gente bebia junto. Né? E o cara nunca reclamou, mas sabe, fica aquele estigma, né? Não faça, não encoste, não chegue perto. Hoje o cara fala, se eu dar um beijo, um abraço nela, tem alguém que fala, o cara está com sacanagem. Isso para mim sempre foi normalíssimo. Hoje isso virou bullying, isso virou um monte de politicamente correto, que você se afasta de todo mundo. Está cheio de jovem hoje que o cara fica, não posso chegar perto. Tem cara que olha assim para mim, o cara tem quase 2 metros, o cara é inacessível. Pô, como eu posso ser inacessível se você não chega nem perto de mim para conversar comigo? E se eu tento chegar perto de você, você olha assim meio de lá, opa, não sei, que esse cara quer de mim? Quando eu entro na oficina lá, eu beijo e abraço todo mundo. Pô, chegou o Zen, né? Quando a gente trabalhava junto, tem é todo mundo junto, todo mundo defendendo o pão de cada dia ali. E liderar é isso. É todo mundo junto, mão fechada, mão unida, braçado. Né? Esses são os princípios de
de respeito à liderança. Sem disciplina, nada tem resultado, sem dúvida Obrigado. alguma. Parabéns pela pergunta, viu? Porque as pessoas se esquecem desse pequeno detalhe da liderança. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Milton Zen.